Bom, hoje nós temos o prazer de receber aqui do meu lado esquerdo, lá na ponta esquerda, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, o José Pereira. Seja bem-vindo, Pereira. Obrigado, Alberto. Eu quero cumprimentar você, doutor Cristiano, e todo o nosso telespectador. E do lado dele, o mais ao centro, doutor Luciano Medina. Prazer. Cristiano Medina. Cristiano Medina, é que estava pensando no Luciano aqui. Cristiano Medina, seja bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado, Roberto. Muito importante a abordagem que você vai fazer hoje aqui no programa. Realmente é um assunto que está sendo discutido em âmbito nacional e internacional. E é importante nos atermos aqui às questões jurídicas, quais os reflexos desse acórdão que será publicado nos próximos dias aí. É, na verdade, uma decisão que vai e pode mudar todo o rumo da política nacional. O doutor Cristiano vai falar um pouco mais tecnicamente, né? Mas é uma questão muito política, não, Pereira? A prisão do Lula ou deixar ele solto tem toda uma questão política que é tão importante quanto a questão técnica, não? Samuel, eu queria, antes de entrar no assunto, fazer um esclarecimento. A sociedade, não é culpa dela, né, às vezes pela falta de informação, acha que todo o movimento sindical é do PT e é da CUT. Né? Na verdade, nós somos filiados à Força Sindical, nunca fomos filiados ao PT e nunca fomos filiados à CUT. Nós somos uma outra ala do movimento sindical. Agora eu quero entrar no assunto. Por que eu disse isso? Porque tem muita gente achando, todo mundo é PT, todo mundo é CUT, e começa a misturar as coisas. Eu acho que nós estamos num momento muito delicado do país. O país atravessa um momento muito complicado e a sociedade tem que acordar para esse momento que está acontecendo hoje no Brasil. Nós temos aí uma passagem recente de uma corrupção terrível e de um Congresso agregado a essa corrupção, agregado ao atual presidente da República, que não faz uma reforma política para acabar com a corrupção. Então você veja hoje o que está acontecendo. Prisão daqui, prisão dali, e quem realmente deveria estar na cadeia não está na cadeia. Então eu acho que nós temos que mudar o nosso sistema judiciário, nós temos que mudar a legislação, nós temos que mudar a política desse país para poder realmente consertar o país. Da forma como estão fazendo, quem realmente deveria estar preso não está preso e quem não deveria estar preso estão querendo colocar na cadeia. Doutor Cristiano, eu vi muita gente falando em provas, que não havia provas suficientes. Tecnicamente, o senhor trouxe até toda a sentença aí. Houve prova suficiente para condenar o Lula em segunda instância? Roberto, na verdade, eu não posso aqui emitir meu juízo de valor com relação ao conjunto probatório sem ter efetivamente acesso aos autos do processo. Seria uma irresponsabilidade minha como operador do direito. Entretanto, analisando a sentença, temos aqui praticamente quase 300 laudas. O juiz Moro, ele se apega tanto em questões relacionadas a provas documentais, provas testemunhais, provas periciais. A sentença ela foi devidamente fundamentada. Eu não posso aqui, como eu já disse, emitir meu juízo de valor. Entretanto, fazendo uma análise sistemática desse conjunto probatório, do que eu analisei e também das questões processuais, eu posso afirmar categoricamente que houve sim um excesso na sentença e muito mais agora na decisão de segunda instância no tocante à fixação da pena. Então o magistrado, por mais que entenda que existe aí um conjunto probatório robusto para condenar o ex-presidente, eu entendo que a pena ela foi severa, no sentido de que ele é primário, com bons antecedentes, por mais que existam aí 7 ações penais ainda em trâmite. Hoje, no momento da sentença, ele era tecnicamente primário e a pena ela foi elevada. O crime do artigo 317 da corrupção passiva varia uma pena de 2 a 12 e o da lavagem de dinheiro de 3 a 10. Quando da dosagem da pena, na segunda fase, o juiz acabou elevando a primeira condenação em 4 e depois acabou dando 9 anos. Né? E o tribunal elevou ainda mais, 12 anos.
falando aqui de política criminal, qual é o meu entendimento com relação à dosimetria da pena? Eu entendo que tanto o juiz quanto o tribunal, eles acabaram impondo uma pena severa, tentando evitar a chamada prescrição. Por quê? O Estado ele tem um tempo, de acordo com o nosso Código Penal, tem um tempo para punir o indivíduo. E dependendo da pena aplicada, e aqui não da pena total, e sim da pena isolada, muitas vezes o Estado ele perde o direito de punir, o direito de executar aquela pena. E elevando a pena, eles acabam impedindo a prescrição do crime. Não é, obviamente, uma estratégia justa para com os acusados. Observem que o próprio tribunal ele acabou reduzindo a pena dos outros condenados e elevou a pena do ex-presidente. Isso ficou muito claro. Isso, no meu entender, não aqui emitindo jamais um posicionamento político, considerando que eu sou um operador do direito, mas isso ficou muito claro. E acontece diuturnamente, infelizmente, em vários tribunais e em vários juízos de primeira instância. O juiz fixa uma pena elevada, visando evitar a prescrição do crime. Então, fazendo uma análise sistemática da questão jurídica, é o meu posicionamento. Agora, no tocante à condenação, eu não tenho elementos, Roberto, para falar se existem provas robustas ou não. O que eu posso deixar aqui muito claro é que se há dúvidas, o réu deve ser absolvido. Isso diz o nosso Código de Processo Penal. Mas segundo, eu analisei a sentença e também assisti parte do julgamento ontem, tanto o juiz Moro quanto os desembargadores apresentaram um conjunto probatório robusto. Então, se efetivamente é aquilo que existe no processo, então a condenação foi justa. No meu modo de entender, a fixação da pena ela foi injusta, tanto na primeira quanto na segunda instância. Ô Pereira, embora você não seja do Partido dos Trabalhadores, o Lula foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Isso, de uma certa forma, acaba afetando você emocionalmente, porque você é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, então o Lula, de uma forma muito clara, tem uma ligação com os metalúrgicos muito forte, não? Sem dúvida. O presidente Lula, não só pela questão de ter sido metalúrgico, mas por ter sido um dos melhores presidentes que esse país já teve. Um presidente que trabalhou em benefício do povo mais pobre, né, em benefício dos trabalhadores. Lula no governo, nós estava faltando mão de obra. Faltava mão de obra e hoje, o que tem? 15 milhões de desempregados. Então, esse governo que trabalhou, que levou o luz para todos, que levou comida na mesa das pessoas mais pobres, eles querem colocar na cadeia, e aqueles que construíram seus aeroportos nos seus terrenos, para poder até fazer o que bem quer por lá, aqueles que falou que se alguém abrisse a boca matava, aqueles que saiu com a mala de dinheiro na rua, esses estão soltos. Então, o que eu vejo dentro de tudo isso é que, mesmo que haja, como o doutor Cristiano está falando, provas, que até agora eu não vi essas provas, e numa reunião que eu tive agora recentemente, segunda-feira com o Lula, ele falou assim, eles têm prova, por que eles não vão na televisão e me desmascaram então? Mostra as provas. Até porque estão falando de um triplex que agora foi penhorado por uma juíza de Brasília como sendo da OAS. Então, como é que é da OAS ou é do Lula? Então não dá para entender. Eu acho que essa coisa está sendo mais uma coisa política para tirar o Lula do caminho deles. Esta elite nunca aceitou que o povo mais pobre tivesse espaço desse mundo que nós vivemos. E aí você encontra de tudo, né? Prepararam para ter o golpe, fizeram o golpe e agora esse governo que foi colocado pela elite está realmente plantando tudo que ele acha que deve ser feito para acabar com tudo que foi feito pelo Lula, no governo do Lula. Eu acho que a cassação do Michel Temer não aconteceu. Por quê? Porque toda aquela corja que está lá, praticamente todos, né? Tem alguns lá que dá para salvar alguns ali, dos 513 deputados, está amarrado com ele, defendendo ele, porque todos têm também o seu rabo preso lá. Nos acompanhando, o Décio Pompeu está mandando um abraço para o Pereira e um abraço para o doutor Cristiano. Também nos acompanhando o Fábio David, está dando boa noite para nós, e um abraço para o doutor Cristiano Medina, está dizendo que você é um excelente profissional, orgulho da nossa cidade.
Regina Celi Saldanha Martins está dando boa noite para nós também. Boa noite para os convidados aqui nos acompanhando. O Pezão do Motoclube, o Potiguar Block, Luciana Ramiro, Maria José, Cícero Araújo, Mossoró, que também é sindicalista, Zéza, Marcelo Pinho, Regina, José Carmelo, deixa eu ver aqui, o Francisco Severo, Isilda, Vera Lúcia, Amadeu, Magali, David, Camila, muita gente aqui. O Josinaldo Cabeça está mandando um abraço para vocês aqui. O Amadeu Santos, o Roberto Gomes, Anjo Luizinho. Tá todo mundo aqui nos acompanhando, agradecer muito o trabalho de vocês. Doutor Medina, nos bastidores eu estava perguntando, que eu estava numa dúvida danada sobre a questão do Lula. Ele está dizendo que ele vai viajar para a África. E toda vez que tem alguém condenado assim, eles não podem nem sair da cidade. Roberto, na verdade, existe aqui uma questão jurídica muito importante que a sociedade, aquele que não é operador do direito, precisa entender. O Lula, ele foi condenado na primeira instância e ele foi condenado na segunda instância. Uma decisão ainda não transitada em julgado, nem mesmo na segunda instância. Por mais que a votação tenha sido unânime, cabe ainda a oposição de um recurso que é o chamado embargos de declaração. Nesses embargos, o advogado ele vai poder discutir possíveis omissões, contradições ou ambiguidades dessa decisão. Só irá transitar em julgado na segunda instância após o julgamento desses embargos. Por mais que isso foi muito discutido já, nesses embargos não há a possibilidade de reverter o teor daquela decisão. Sim. Não há possibilidade. Entretanto, o Lula ele ainda é presumidamente inocente. Por que ele é presumidamente inocente? Porque a nossa Constituição Federal diz que somente será considerado culpado aquele indivíduo que é condenado e transita em julgado a sentença. Mas essa possibilidade de ser preso já com esse julgamento em segunda instância? Eu vou explicar isso também. Então, assim, quando que ele vai efetivamente ser um culpado? Quando que o nome dele será encaminhado para o rol dos culpados? Após o trânsito em julgado. Então, após o STJ julgar o recurso especial, após o STF julgar o recurso extraordinário, então aí ele pode ser considerado um culpado. Hoje ele é um presumidamente inocente. E a nossa lei processual penal diz o seguinte, e a nossa Constituição Federal diz isso também, que a regra é a liberdade. Somente permanecerá preso ou terá cerceado qualquer direito de ir e vir aquele indivíduo que acarrete um risco para a sociedade, um risco para a instrução processual ou até mesmo um risco para a aplicação da lei penal. A partir do momento que o Lula ele compareceu em todos os atos processuais, a partir do momento que ele não é um risco para a sociedade, não cometeu crimes de natureza violenta, e ele em momento algum demonstrou que tem interesse de deixar de cumprir aquela reprimenda, o tribunal deixou de aplicar qualquer medida cautelar. Então, se o tribunal entendesse necessário, poderia aplicar uma das medidas cautelares do artigo 319 do nosso Código de Processo Penal. Ou seja, ele deveria permanecer em liberdade até o julgamento do recurso, mas com algumas restrições. Hoje ele não tem qualquer restrição. Então ele pode exercer o seu direito de ir e vir a qualquer tempo, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional. Hoje não há qualquer restrição para a sua liberdade de ir e vir. Eu sei que você já vai me perguntar, como muitos estão falando, mas e a prisão? Ele pode ser preso após o julgamento dos embargos de declaração? Aliás, o Fábio Davi está perguntando, eu acho que é doutor Fábio Davi, quais os recursos que restam dos embargos de declaração? Após isso, ele poderá já ser preso conforme foi sentenciado, doutor? Poderá. Por quê? Naquele tribunal, no TRF4, existe um entendimento de que, a partir do momento que cessarem todos os recursos ali naquela instância, ele já pode começar a cumprir a sua pena. É uma regra daquele tribunal. O STJ e o STF, eles estão divididos com relação a essa matéria.
Então, em alguns casos, o STF dizia, bom, a partir de agora, transitou em julgado na segunda instância, mesmo que ainda exista recursos pendentes, o indivíduo já vai começar a cumprir sua pena e pode, obviamente, ser preso. Mas não é uma súmula, e muito menos uma súmula vinculante do STF, essa questão. E eu percebo, e diariamente vemos que o STF está se flexibilizando no tocante a essa matéria. Então vai ser um divisor de águas, vai ser essa questão, vai ser obviamente levada para o Supremo, será um divisor de águas no nosso país. Qual é hoje, efetivamente, o entendimento do nosso Supremo? O Supremo vai manter aquele entendimento anterior que levou para a cadeia até mesmo o próprio Luiz Esteves. Sim. O Luiz Esteves foi preso com base nesse entendimento que o Supremo havia fixado, mas hoje já se mudou esse entendimento. O próprio Gilmar Mendes, que era favorável a essa prisão, recentemente ele já deu aí uma entrevista dizendo que depende do caso. Então o caso Lula vai ser um caso que será um divisor de águas no nosso país. Diogo Leonardo nos acompanhando, Paulo Sérgio, Vlamis Cavienato, o secretário Jorge Tayar está nos acompanhando, um abraço para ele, o André Alves, agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando, a Lucinha Ramiro, o Luiz Cabral está dizendo que você é um grande criminalista, uma pessoa extremamente competente. Cícero Araújo, olá Roberto, boa noite, parabéns pelo programa, manda um abraço ao doutor Cristiano. E um abraço especial para o Pereira, grande liderança de Guarulhos, Mossoró te mandando um abraço, viu Pereira? Outro para eles, para todos eles, né? Eu acho que tem todos um que estão nos monte aqui. acompanhando aí. Ô Pereira, eu sei que seu partido, pelo menos o partido que você ficou durante muito tempo, que era o PDT, e você está em outro partido agora, tem seus próprios candidatos à presidência. O que você vê com essa possibilidade do Lula não ser candidato à presidência do Brasil? Você vê com tristeza? Como é que você vê essa questão? Roberto, eu fui um lutador pela democracia e a gente nunca deve perder esse espaço democrático que nós conquistamos com muita luta. Mas nós temos que conservar a democracia no país, isso é muito importante. E o meu partido tem um pré-candidato, foi eu que lancei, inclusive, o pré-candidato à presidência da República, que é o filho do João Goulart, o João Vicente Goulart. Isso. Né? Mas eu acho que dentro de uma democracia, é o povo que tem que escolher, é o povo que tem realmente tirar as pessoas ou colocar as pessoas. A gente gosta ou não gosta de quem vai ser, de quem é os candidatos, mas é o povo que tem que decidir. Então eu acho que dentro da democracia o Lula tem todo o direito de ser candidato. Então, ele tem o direito de ser candidato e é o povo que vai escolher se quer Lula ou quer um outro. Escolher entre tantos que estão aí com pré-candidatos. Tem vários pré-candidatos aí, inclusive até o Collor de Mello está voltando como pré-candidato. Eu não sei, não tem coragem de voltar, mas está voltando aí como pré-candidato. Essa é a democracia. Então nós temos que aceitar democraticamente a vinda deles. O que estão querendo fazer com o Lula, que eu acho que estão querendo fazer com o Lula, é tirar o direito dele de ser candidato. Com medo de que ele venha a ganhar a eleição. Então deixa que a sociedade decida isso. Então, acho que não é nós que temos que aqui dizer o Lula pode ou não pode ser candidato. Deixa ele ser candidato dentro de um processo democrático e aí a sociedade deve escolher ele ou não. Então, vamos ser, pelo menos, mais coerentes com as coisas. Né? Doutora Vianney Principato está nos acompanhando, está dando boa noite para o Pereira, para o doutor Cristiano. O Josinaldo está dizendo, o Josinaldo Cabeça está dizendo, Lula é o maior líder do Brasil, lidera nas pesquisas, por isso estão com medo dele ganhar essa eleição. Paulo Henrique nos acompanhando, o Peninha, funcionário público também, Tereza Rocha, Fábio Rufino, isso ontem foi uma vergonha, a justiça brasileira é toda comprada, segundo o Fábio Rufino. Priscila Soares, Maria Cordeiro nos acompanhando, ela diz, concordo também, ninguém tem a prova que ele roubou. Segundo, aliás, era uma questão, doutor, não é necessário pegar uma prova contundente. Provas indiciais também valem, é isso, né, pelo que eu entendi. Então, o nosso Código de Processo Penal, ele é claro no sentido de que ninguém pode ser condenado com base em provas indiciárias. Sim. Para que o indivíduo possa ser condenado, é necessário que o conjunto probatório seja robusto. Agora, o conjunto probatório, ele é formado, obviamente, por um conjunto de provas indiciárias. Então, uma única prova, não. Segundo eu analisei na sentença, o juiz ele se apegou num conjunto de provas, não em apenas uma única prova.
Então, por isso que eu disse que eu não posso entrar aqui numa discussão se ele é culpado, se ele é inocente. É. Agora, o que eu posso dizer, posso afirmar categoricamente que a pena foi exacerbada e que hoje mesmo eu estava fazendo uma audiência aqui no júri de Guarulhos e surgiu essa discussão com o promotor e com a juíza. A própria juíza disse, mas a prisão agora, eu entendo que não é necessária. Por que a prisão não é necessária? Ele pode ser absolvido lá ainda, né? Mesmo ele tendo sido condenado em primeira e em segunda, no Supremo ele pode ser absolvido? Então, na verdade, as provas não podem ser rediscutidas no STF ou no STJ. O que vai se levar para o STJ ou STF são as questões preliminares que os advogados levantaram, como, por exemplo, o juiz não foi imparcial. Tem inúmeras questões que foram levantadas pelos advogados que os tribunais superiores podem acolher e podem, por exemplo, anular essa decisão e determinar o início de um novo processo. Agora, esse conjunto, essa análise probatória, ela não pode ser rediscutida no Supremo. Essa discussão terminou-se aqui na segunda instância. Pena pode ser reduzida, reduzindo a pena, pode-se reconhecer uma prescrição, pode-se anular todo esse processo. Então, tem muitas águas para rolar. Por isso que a prisão agora é uma prisão temerária, sendo que no decorrer do processo ele não causou qualquer entrave para a justiça. Se necessário fosse, o juiz teria decretado uma prisão temporária no início das investigações, teria decretado uma prisão preventiva. Se ele não foi um risco para a sociedade no decorrer da instrução, muito menos agora que a sentença ela foi aplicada. E levando-se em consideração ainda que ele continua sendo presumidamente inocente. E uma prisão agora seria uma prisão cautelar, não seria uma prisão definitiva, porque a prisão definitiva ela se dá quando do trânsito em julgado. Nosso tempo acabou, gente. Olha, só foi muito rápido. Só uma questão, doutor. Ocultação de patrimônio não é crime no Brasil? Sim. Tem que provar isso aí. Pereira, obrigado por você ter vindo. Obrigado, Roberto. Vamos vir de novo aqui semana que vem, daqui uns 15 dias. Você volta aqui? O tempo é muito curto, realmente. Não, semana que vem eu não posso. Não, mas de marcar mais pra frente. Vamos mais pra frente aí, vamos discutir. Mas eu achei muito interessante, Pereira. Tá bom, ótimo. Doutor Cristiano, obrigado. Cristiano, agora eu não falei Luciano. Cristiano, obrigado, Medina. Muito obrigado, Roberto. É importantíssima essa discussão, até mesmo para que possamos aí difundir na nossa sociedade os entendimentos das nossas legislações. Um ponto importante aqui, rapidamente, que não abordamos, é a questão Lula, ele pode ser candidato, ele pode assumir segundo a lei da ficha limpa? Não. Ele pode até se candidatar, mas ele não pode assumir. Por quê? Porque ele se tornou inelegível quando do julgamento na segunda instância. Mas vão discutir muito a ficha limpa ainda. Vão se discutir, mas segundo a lei, ele não poderá assumir. Um ponto importante também que foi levantado pelo colega antes aqui da nossa discussão é que estão tentando impor uma medida cautelar para que ele não possa sair do país, né? Isso não foi discutido ainda e corre-se o risco, talvez, de ele sair e pedir asilo político em qualquer outro país. É um risco que se corre e que o tribunal precisa avaliar.